Você anda se sabotando? Me conta, você anda atrapalhando seu emagrecimento? Só de pensar em emagrecer já vem aquela desculpa na ponta da língua. Você deseja emagrecer? Como é que tá sendo aí resistir essa comilança? Você tá andando comendo muito? Tá fácil de resistir ou nem tanto, Ana? Quantos quilos? Me conta aí. Lá em janeiro, você planejou emagrecer, né? Ah, Ana, em janeiro o combinado era emagrecer 10 quilos esse ano. E aí eu pergunto, quantos quilos você já emagreceu, já eliminou aí nesse ano? Quanto foi? E falta quanto para chegar na sua meta final? Isso aí que vai te impulsionar. Porque se eu não sei se tá bom, se não tá, se eu tô chegando, se eu não tô, o que eu faço? Eu não faço nada para mudar. E aí o resultado não vem. A gente precisa o quê? Planejar para se tornar uma nova pessoa. Não dá para ter um corpo assim e de repente dormir e acordar no outro dia com outro corpo se eu não planejar ali para essa transformação. Se eu não planejar para ser essa nova pessoa, eu vou prejudicar o processo. E é nessa fase que muitas pessoas abandonam o tratamento, o emagrecimento. É nessa fase que as pessoas abandonam, porque elas querem acelerar o processo ali, não vê resultado, chuta o balde e desiste logo. Por isso, um ingrediente importante é paciência. A gente precisa ter paciência nessa fase aí de transformação. Tá bom? Eu preciso ter paciência, eu não posso desistir. O que mais acontece é que eu desisto. Então, como é que você pode me ajudar para eu não desistir? O que eu posso pensar para que esses pensamentos não me prejudiquem e me façam me sabotar mesmo e largar para lá e deixar para a próxima? Como é que você se sentiria se você conseguisse controlar essa vontade aí? Como é que ela vem normalmente? Come só um pedacinho, bem assim, né? Você merece, você trabalhou tanto, você tá tão cansada, vai descansar, assiste aí uma novela, um filme, não vai fazer exercício não, né? Só um pouquinho, amanhã você faz. Como é que seria se a hora que vier essa vozinha, você conseguir rebatê-la ali e colocar ela para correr? Você ia sentir bem? Você ia sentir mais forte, mais poderosa? Pois é, então eu vou ensinar como é que a gente vai fazer isso aqui hoje nessa live. Como é que acontece lá dentro para eu entender por que eu penso desse jeito? A gente tem um sistema lá que a abreviação dele é SARA. Então quando eu falar SARA, é esse sistema aí. É um sistema ativador reticular ascendente. Então abreviando é a SARA. Então a gente tem uma secretária executiva lá dentro, que ela filtra tudo aquilo que eu acredito. E ela filtra o que eu tenho que prestar atenção. Por exemplo, assim, eu tô no processo de emagrecimento, então eu acredito que é chato, que é difícil. Então, tudo que relacionado a resultados difíceis, ou que não foi bom, ou que é complicado mesmo, ela vai filtrar e vai trazer na minha mente. Então, tudo isso em todas as áreas. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. Você engravidou. Você só vê grávida na rua, você fala, gente, todo mundo tá grávida. Você escolhe o nome do seu filho, todo mundo tem o mesmo nome. Ou você quer comprar aquele carro, você só vê aquele carro. Isso aí é a SARA, é essa secretária aí do nosso cérebro que está filtrando. Ela só vai deixar passar aquilo que eu determinei. E no emagrecimento acontece a mesma coisa. E sou eu que determino esse filtro. Sou eu que falo assim, deixa passar só notícia ruim de emagrecimento, deixa passar só fracasso. Todo mundo que não deu certo, deixa passar que emagrecer é complicado, que comer é mais gostoso. Então, isso aí que eu permito com que ela deixe passar, é o que eu vou ver. E aí eu vou desistir normalmente. Se é essa SARA e essa danadinha que me prejudica, como é que eu vou bloquear ela para ela não vir mais? Porque ela que está me atrapalhando, me fazendo pensar assim, deixa, só hoje. Então a gente tem que usar armas mais fortes que ela ali. O modo ali, como é que eu como, né? Como é que eu alimento. O modo como eu acredito. Muitas vezes a gente acredita assim, isso aqui é ruim, essa comida é ruim, essa comida aqui é saudável, isso é bom, isso não é bom, isso é calórico, ou isso vai me prejudicar. Isso tudo que eu acredito sobre o alimento, ou sobre o exercício físico, ou sobre aquilo que vai me ajudar a emagrecer, tá armazenado nessa secretária ali, tá tudo gravadinho. Então, quando eu lembro daquilo, ela já filtra, deixa passar, deixa passar. Por exemplo, se você cresceu tomando refrigerante, o normal na sua casa é tomar refrigerante. Se você tá acostumado a tomar refrigerante em todas as refeições ali,
que seu cérebro vai entender? Ah, que isso é normal, que isso aí que é o certo. Então é normal comer hambúrguer toda semana, várias vezes, é normal tomar refrigerante, é normal um monte de coisa que não é normal, que atrapalha, mas a gente começa a acreditar que é normal e que é natural. Então a gente precisa bloquear isso aí que me faz acreditar que é normal. E como é que a gente consegue bloquear esse passo aí, esse processo? É assim, ó, tem 3 passos que eu vou te ajudar, te passar aqui para a gente poder conseguir bloquear esse processo. O primeiro passo é a gente trabalhar com visualização. Vocês lembram que eu falei que quando eu vejo, quando eu visualizo aquele corpo que eu desejo, ou quando eu faço uma visualização bem feita, meu cérebro não sabe se é verdade ou se é mentira, aí eu visualizo eu toda feliz, toda alegre. Aí a hora que eu volto assim, eu falo, nossa, eu tô tão mais feliz. Pois é, então qual que é o segredo? É eu imaginar as coisas que eu quero que aconteça. Por exemplo, eu vou numa festa, eu tenho uma festa, Ana, de casamento. Mas toda vez que eu vou, eu como demais, eu bebo demais, e aí depois eu fico com muita culpa, muito frustrada. Então o que você vai fazer ali para ir bloqueando isso aí que você já acredita? Você já acredita que você vai jacar, né? Você já acredita nisso? Como é que você vai bloquear isso aí que você acredita, essa crença? Você vai, antes de ir para a festa, você já vai imaginar e visualizar a festa acontecendo, o processo acontecendo e você reagindo bem. Então você mastigando devagar, você bebendo água. E aí você imaginando essa cena, quando você for lá no dia do casamento, é como se o negócio estivesse acontecendo na vida real, assim, tipo, pela segunda vez. Porque você já criou uma vez. E vai ser muito mais fácil você se comportar assim. Então, pra gente bloquear isso aí que eu acredito, eu tenho que começar a enxergar e visualizar o que eu quero. Então eu tenho que visualizar eu fazendo exercício, eu me sentindo bem, eu comendo saudável. E aí as coisas vão fluir. Outro ponto que a gente consegue bloquear essa danadinha aí. A gente tem que aprender um sistema de relaxamento. Olha só como é que funciona no nosso corpo. Por exemplo, se eu tô relaxada, o meu lado direito do cérebro, que é o meu lado criativo, ele tá atuante, então ele tá funcionando ali. Então, para eu bloquear ela, eu tenho que estar com esse lado criativo atuando ali. Então, o que eu gosto de fazer que me relaxa? Ana, quando eu faço uma caminhada, quando eu escuto uma música, quando eu leio. Então, você define aí, medito, oro, define aí qual que é a sua fonte de inspiração. E aí é nessa hora que você tá bem trabalhando a sua respiração, o seu lado direito do cérebro ali, ele tá entrando em ação. Pra que ele tem que entrar em ação, Ana? Porque é nessa hora aí que grandes coisas acontecem. Eu consigo trocar isso aí que eu acredito. Então, se eu acredito que fazer dieta é difícil, que eu não consigo ficar sem doce, eu consigo, no momento que eu tô com o meu lado direito em ação ali, no processo de relaxamento, e meus músculos não estão contraídos, eu consigo colocar em ação esse processo de visualização. O terceiro ponto ali para a gente poder conseguir bloquear isso aí, essa área. Então, para eu combater esses pensamentos, eu tenho um monte de pensamento que me atrapalha, né? Esses pensamentos estão me destruindo, estão acabando comigo. Então, para eu combater esses pensamentos aí, eu tenho que entender assim, semelhante atrai semelhante. Se eu ficar seguindo nesse processo aí de emagrecimento, ansiosa, com pressa, com medo de não conseguir alcançar os objetivos, de que não vai dar certo, aí, o que eu vou atrair? Vocês lembram que o Sara só deixa eu ver aquilo que eu acredito? Pois é. Então eu vou atrair pessoas assim, pessoas que deram errado, que não conseguiram emagrecer, pessoas negativas, pessoas que estão sempre reclamando da vida e do emagrecimento, e de que é difícil mesmo. E se eu ficar nessa vibe aí, vocês acham que eu vou acordar disposta? É hoje que eu vou fazer exercício? É hoje que eu vou comer assim assado? Não. E aí eu entro naquele ciclo vicioso de todos os dias achar que não dá jeito mesmo e confirmar aquilo que eu falo assim, emagrecer é difícil, meu metabolismo é lento, fazer exercício não é pra mim não. Então se eu focar nisso, eu vou atrair isso, porque eu tô deixando aquele filtro passar só mais disso, então eu só vou enxergar coisa boa, entendeu? Ana, então gordura atrai gordura? Gula vem para quem tem gula? Começou a virar chavinha aí, né? Por isso, então, que você precisa fazer uma análise, se perguntar assim, o que está acontecendo comigo? Você tem que fazer uma autoanálise ali.
E aí você vai fazer o quê? O que que eu já fiz? Se sucesso atrai sucesso, qual foi a época da minha vida que eu tava o maior sucesso? Foi a época que eu mais gostei do meu corpo. Vocês lembram? Para e pensa aí. O que que eu fiz nessa época aí da minha vida que me ajudou? E também eu vou perguntar assim, o que que eu fiz na minha vida que me colocou nessa situação que eu tô aqui hoje? O que que eu fiz que me deixou entrar nessa situação, nesse sobrepeso, nessa tristeza, nessa falta de vontade? O que que aconteceu que me fez ficar assim? Então eu vou lembrar dos grandes sucessos que eu tive quando eu tava com meu corpo magro. Como é que eu comia naquela época, hein? Como é que eram meus pensamentos? Como é que eu fazia? Eu fazia exercício ou eu não fazia? Como é que era a minha vida amorosa? Eu era mais amorosa, mais feliz, mais alegre? Eu era mais disposta? Eu tinha disposição? Como é que eu me sentia a maioria das vezes? O que que eu falava pra mim? Eu olhava no espelho, eu gostava daquilo que eu via, eu pensava como uma pessoa magra. Será que nessa época que eu tava assim com o melhor resultado no meu corpo, como é que era aí nesse momento? Então é importante você voltar nesse momento, muitas vezes no seu dia. Por quê? Porque a hora que você tá lá nesse momento, você tá atraindo este momento e pessoas assim pra você. Combinou? E aí você vai pensar também, quem são as pessoas que eu convivo e que me ajudam ali a emagrecer? E quem são as pessoas que eu convivo e que me atrapalham a emagrecer? Então isso tudo aí você tem que ir, porque você está atraindo mais do mesmo. Eu volto lá no meu passado de sucesso, eu vou atrair de novo, porque eu vou lembrar como é que eu me comportava, como é que eu comia, como é que eu me sentia. E essa técnica aí funciona para tudo que eu quero reviver ali na minha vida. Eu preciso também destruir aquilo que eu acredito, porque eu sei como é que eu vou bloquear agora, mas eu tenho que destruir aquilo que eu acredito. Por quê? Porque se eu continuar acreditando que eu não consigo viver sem doce, eu não consigo viver sem meu pãozinho, que emagrecer é difícil, que é chato fazer exercício, aí o resultado não vai vir. E eu vou te contar uma coisa, existem 23 sabotadores do emagrecimento que são confirmados, que impedem a gente de emagrecer. E a gente tem alguns que são mais fortes, né? Desses 23 aí, tem alguns que são bem fortes. E aí, na obesidade, por que que eu acredito nessas coisas e por que que eu faço? Por exemplo, eu não tô feliz de estar acima do peso, mas por que que o meu comportamento me faz manter esse excesso de peso? Por quê? Eu tô ganhando alguma coisa em troca. Por quê? Se eu tomo injeção ali, eu não gosto de tomar injeção, não gosto de sentir dor. Eu não fico todo dia, me dá uma injeção, me dá uma injeção. Não, porque eu não gosto de sentir dor. Mas se eu repito aquele comportamento que me atrapalha, que eu sei que tá me atrapalhando a emagrecer, por que que eu repito? É porque ele tá me dando prazer. Então eu ganho alguma coisa em troca para manter esse comportamento. Entendeu? Então, se eu não mudo o meu comportamento, ou se eu tenho uma dificuldade ali de mudar, é porque eu estou defendendo algum ganho ali. Algum ganho eu estou tendo e é por isso que eu não mudo. Isso aí são o quê? São os meus sabotadores, aquilo que me prejudica mesmo. E aí nós temos que descobrir, Ana, o que está me prejudicando? Porque se eu já sei o que me prejudica, eu posso mudar. E aí, esses sabotadores ali, a gente vai conseguir assim calar a boca dele, falar nada disso, quem manda que sou eu e pode ficar quietinho. Então o que que acontece? Toda vez que eu usar a comida para preencher, para buscar completar algum sentimento, alguma emoção que está faltando em mim, o que que vai acontecer? Isso aí vai trazer prejuízo para mim. Eu vou continuar fazendo uma coisa que está me prejudicando? E a comida, muita gente usa a comida como um vício, né? Igual o alcoólatra usa a bebida ali, a pessoa usa a comida da mesma maneira, para preencher algum vazio emocional ali. E a comida não se torna mais um alimento só. A comida se torna um remédio para a alma, por alguma carência, por alguma ausência. E qual que são os danos se eu continuar usando a comida como remédio para a alma? Eu não tô bem, então eu vou comer para equilibrar essa emoção ali. Só que esse remédio aí, ele tem um efeito colateral que faz muito mal. Eu não tô feliz, então eu já sei, eu vou lá e como. Eu quero me sentir melhor, aí eu vou lá e como. Eu tô tão triste, ou tá faltando alguma coisa, eu tô sentindo uma dor, um vazio. Então eu vou sempre usar a comida como esse remédio aí. E a obesidade vai chegar. Qual que é o efeito danoso desse vício aí?
Diabetes, entupimento lá nas artérias, nas veias, problema respiratório, problema cardíaco, problema articular, câncer. Então, vários problemas vêm por conta desse remedinho aí que eu tô usando para preencher uma falta, um vazio. E se isso não faz bem para mim, por que que eu uso? Por que que eu faço? Entendeu? Você já parou para pensar por que que eu faço uma coisa que me prejudica? Será que eu não me amo? Porque quando eu amo alguém, eu cuido. Eu amo o cachorrinho ali, eu cuido dele. Eu amo meu filho, eu cuido. Eu amo as minhas coisas, eu cuido. E por que que eu não cuido de mim? Será que eu não me amo? Vocês já pararam para perguntar isso? Como é que então nós vamos resolver isso aí? Vamos desbloquear isso aí que está me prejudicando. Tem umas perguntinhas que a gente costuma fazer, ajudar a abrir os olhos, sabe? Para eu poder transformar aquele comportamento negativo em outro comportamento positivo. Então, a primeira atitude que eu tenho que fazer é identificar o que que eu acredito. O que que eu acredito que me atrapalha? Existe alguma coisa assim que você pensa, que você sente, que você acredita mesmo, que de certa forma isso aí te leva a tomar decisões em relação ao quê? À sua alimentação, ao seu peso ou à sua vida? O que que eu acredito ali que me faz tomar uma decisão e que me prejudica? Por exemplo, vou dar 3 exemplos, pega aí. E aí você vai buscar o seu aí, busca lá na fonte. Ai, Ana, eu acredito que a obesidade é genética. Por isso, eu já aceitei minha condição, eu não preocupo mais com a gordura que tá aqui, eu não preocupo mais com o que eu como, porque não tem jeito, na minha casa todo mundo é assim. Você acredita nisso? Outra coisa, o fato de eu ter perdido meu pai na infância, aí minha mãe, sabe o que ela fez? Ela começou a querer me agradar, porque eu tava tão triste ali, aí ela começou a me dar comida para suprir essa falta que eu sentia ali do meu pai, que não tava mais presente, ou de qualquer um cachorrinho, ou um irmãozinho que chegou, ou qualquer outra pessoa da família ali. E vou contar uma história sobre isso. E aí, por isso, eu comecei a comer além da minha vontade. Eu tinha uma aluna que ela tinha o pai viajava muito, trabalhava no interior, e a mãe trabalhava muito o dia todo, e ela tinha uma secretária que ajudava ela na infância ali. Então a secretária tinha uma filhinha e ficava como se fosse a família, a secretária, né, e a filhinha e tal. Só que essa secretária casou, e aí ela mudou de cidade, e ela saiu dessa casa, dessa minha aluna. E sabe o que aconteceu depois disso? Ela engordou e não para de engordar. E ela vive tentando emagrecer, fazendo tratamentos médicos e tal. E aí eu conversando com ela, assim, dando aula, né, de pilates e conversando, eu entendi de onde que estava o excesso de peso, de onde que começou, foi nessa falta aí. Então, como eu tô sentindo falta de alguém, eu começo a comer e aí pra preencher. E aí, nesse momento, eu vou levando, vou arrastando. Ela já tá com 18 anos e ela tá arrastando coisas de 7 anos atrás, coisas de infância ali. Outra coisa que eu acredito, Ana, comer saudável é ruim. É tudo sem gosto, não sustenta. Por isso, eu nem tento experimentar, porque toda vez que eu tentei, eu não gostei. E aí, eu prefiro mesmo comer coisa que tem muito carboidrato, que tem muita gordura. Eu prefiro comer o doce mesmo, porque eu acredito que comida saudável não é pra mim, não. Esse negócio não presta, não é bom e tal. E entendeu como é que é o nosso pensamento? Se eu acredito nisso, eu vou conseguir mudar essa história só se eu seguir esses passos ali que eu passei. E ainda tem mais. Aguarda aí. Você vai anotar. Ai, Ana, então eu entendi. A minha pior crença é essa. Eu acredito nisso. Tem uns 5 coisas que eu acredito ali que me prejudicam. E aí eu vou analisar cada uma dessas 5. Falar, então o fato de eu pensar nisso, eu não consigo mudar essa história. Então como é que eu tenho que pensar? E aí eu vou te ensinar com esses mesmos exemplos a rebater a forma de pensar ali. Tá bom? Quais as perguntas que eu tenho que fazer para eu poder enfrentar essa crença ali? O que me fez acreditar que isso é uma verdade? Por que eu acredito nisso? Aconteceu alguma coisa, algum fato importante que me fez acreditar nisso aí que eu acredito? Eu gostaria mesmo de melhorar essa forma de pensar, essa forma como eu lido ali com a minha vida. Para quê? Para minha vida melhorar, eu quero mudar, eu quero acreditar diferente, eu quero enfrentar isso aí.
se eu melhorar essa forma aí que eu penso sobre mim mesmo, sobre a minha vida, melhoraria meus resultados? Será que meus resultados melhorariam? Por que melhoraria meus resultados se eu começar a pensar diferente dessa forma aí que eu penso que comer saudável é ruim, que fazer exercício não é pra mim? Qual que vai ser o novo pensamento, diferente desse antigo aí, que eu posso colocar que vai ter um impacto diretamente no meu peso, na minha vida, na minha saúde? Eu tô disposta a mudar essa mentalidade aí para eu realmente emagrecer de dentro para fora e não ficar fazendo dieta e depois deparando com essas crenças e nunca eu conseguir ver o resultado final? Eu tô disposta a isso? Sim ou não? Por que eu quero isso? Quais os pensamentos negativos que estão contribuindo para eu ganhar peso, e ganhar peso, entendeu? Aí depois que você responder essas perguntas aí, baseado nessas crenças, nisso que você acredita que te atrapalha, aí você vai trocar. Como é que você vai trocar? Então eu vou te ensinar agora como é que você vai fazer para trocar. Então você vai citar a pior crença. Ana, então a pior, eu acredito que a obesidade é genética. Todo mundo da minha casa é acima do peso, meus primos, minha família, não tem jeito para mim não. Aí, ó, como é que você vai trocar essa crença aí? Eu tenho certeza que a obesidade não é genética. Por quê? Porque já tem estudo científico que comprova que a genética não é mais que 25%. Se eu praticar esse treino aí de mudar a minha mente, se eu, mudando a minha mente, alimentar mais saudável, fazer exercício, além de eu conseguir emagrecer, eu vou ser magro para sempre. Entendeu? Independente da condição dos meus pais, eu vou ser magro. Por esse motivo, eu preocupo com o que eu como, porque não é a genética, é o que eu como. E aí, você vai começar a falar isso com você toda vez que vier. Ah, você não tem jeito de emagrecer não, na sua casa todo mundo é gordinho mesmo. Toda vez que vier esse pensamento, você troca. Vem esse pensamento, você troca. E aí você vai repetindo 10 vezes, 20 vezes, o dia inteiro, quantas vezes for necessário, até você esquecer do outro. Um segundo exemplo aí para te ajudar a aprofundar mais, que a gente falou que comer saudável é ruim, é sem gosto, né? Então você vai falar assim, eu acredito que alimentos saudáveis são prazerosos. Eu acredito que eu posso sentir prazer nos alimentos saudáveis. Isso aí é só uma questão de costume, é porque eu desacostumei. Eu acostumei comer comida ali que me faz viciar o doce, né? Então, o que eu posso fazer ali? Tudo na vida pode ser aprendido e tudo não basta de costume. Então, eu vou acostumar ali com a prática e com o treino diário. Por isso, a partir de hoje, eu aceito comer comida saudável todos os dias, até o meu paladar acostumar e meu corpo sentir esses benefícios ali. E aí você vai falando, toda vez na hora de comer, você vai falar, isso aqui é ruim. Aí você fala, não, isso é costume, eu vou comer hoje e vou comendo até eu me acostumar, porque isso aqui vai fazer bem pra mim. E aí você vai falando com você até sumir aquele pensamento de que é sem graça, é sem gosto. E aí você pega umas receitinhas para reafirmar que não é ruim, que é bom e que faz bem pra você. E aí, depois que você já sabe ali, né, o que você acredita que te atrapalha, e que você já sabe como é que você vai trocar o que fortalece, você vai repetir todos os dias isso aí. Você vai falar assim, eu gosto de comer saudável, eu gosto de fazer exercício, eu gosto de ser uma pessoa magra, de ter esse corpo. Obesidade não é genético, isso aí é o que eu acreditava antes. Aí toda vez você vai falando essa nova história para quê? Para enfraquecer aquela antiga que vinha toda vez que você tentava fazer exercício, que você tentava comer saudável, que você tentava fazer dieta, e aí vinha, isso não tem jeito não, isso aí não resolve, desiste. Então toda vez que vier, você troca por essa nova aí que a gente já fez, que vai te fortalecer. E até o quê? Até entrar no piloto automático. Vai chegar um momento que você nem vai perceber que você tá pensando diferente. Você fala, nossa, gente, eu tô com uma mente magra, eu tô tão fitness. Ficou no piloto automático ali. Mas para isso eu tenho que repetir, né? Faço 1 mês, 2, até o negócio fluir ali mesmo. E aí, praticando diariamente, isso vai se tornar uma verdade na minha vida. Meu cérebro vai entender que é isso mesmo, que eu coloquei na minha cabeça uma coisa que não tem nada a ver, foi no momento que eu precisei e agora eu não preciso disso mais.
E aí eu repetindo, eu vou formar uma nova estrada neurológica, uma nova conexão nos meus neurônios ali, e eu não vou esquecer mais. E a partir de hoje eu vou ser essa nova pessoa. Praticando isso que eu aprendi, tendo uma nova forma de comunicar comigo mesma, ao invés de eu falar assim, nossa, eu tô tão feia, ai, eu não tô bem, não tô bonita, ai, eu tô tão gorda. Você vai destruir o velho e aí você vai perceber, sabe o que? As mudanças no seu corpo, elas vão só se aproximando. E aí quando você assustar, você fala, nossa, olha quanto que eu já emagreci, olha como é que eu tô me sentindo bem. E aí você vai estar pronta pro próximo passo.